Vamos voltar? O que faltou a gente digitar para fechar essa parte da habilitação? A gente viu que a fase de habilitação é o momento que vai identificar se aquele carinha vai ser apto ou não a executar as atividades, por meio de alguns requisitos, de alguns critérios. Que critérios são esses? Habilitação jurídica, qualificação financeira, qualificação técnica, regularidade fiscal, tá? E a irregularidade com as normas trabalhistas. Diante disso, a gente viu que a microempresa e a empresa de pequeno porte tem uma peculiaridade. Se essa microempresa ou empresa de pequeno porte não tiver regularidade fiscal, a ela não vai ser considerada como inabilitação e ela pode ir para a fase de julgamento e classificação das propostas, sendo obrigatório somente a apresentação dessa regularidade se ela for vencedora do procedimento. Depois a gente viu que há a possibilidade de, por exemplo, vários participantes de eu ser inabilitado ou uma outra pessoa, que caberia recursos no prazo de 5 dias. Entendendo que no momento que existe esse recurso, a administração pública comunica aos outros participantes para que esses possam apresentar contrarrazões, o que seria impugnar o recurso desse cara que foi inabilitado, porque o objetivo é eu ser vencedor. Se ele for inabilitado, eu não quero ele de volta no jogo para disputar proposta comigo. Por quê? Eu não sei qual é a proposta dele, pode ser que a dele seja melhor que a minha. Então eu fomento a competitividade de uma forma sadia. Depois a gente viu que esse recurso tem efeito suspensivo, tá? E que também pode acontecer dentro dessa etapa de todos os participantes serem considerados inabilitados. Que aí fica a critério, ou seja, discricionário da administração pública dar um prazo para que a galera possa se adequar. E é lógico que vai ter uma análise. Eu vou olhar e falar assim, pô, dá para se adequar ou não dá? Ah, dá? Concedo lá o prazo de 8 dias. Ou posso verificar a possibilidade de uma publicação do edital, se não houver prejuízo à administração pública, ou fazer uma contratação direta. Alegando o quê? Artigo 24 da Constituição, licitação fracassada. Natureza dispensa, de discricionariedade dispensável. Show de bola? A última observação que a gente não incluiu foi o nosso amigo perguntando se nesse recurso poderiam ser introduzidas novas informações. O que a gente não anotou, a gente vai botar observação e eu vou caminhar. Show? Tá? Observação. Foi muito rápido o retorno? Não, passava uma pincelada. Professor, deixa eu falar uma Eu sempre falo. Quando qualquer cidadão pode tentar impugnar, lançou o edital, ele tem 5 dias úteis para tentar impugnar. Se for participante, 2 dias. Isso? Isso. Concorrência. A gente vai ver que existe... E ali é o participante que ele foi inabilitado, ele tem 5 dias para entrar com recurso. com recurso. Show? Sem ser úteis. Show? Entendi agora. Foi? Tá? É porque são vários prazos e é útil. Se fosse tudo só prazo, dá para gravar. Vamos lá. No recurso... No recurso, não poderá surgir alegações ou questionamentos de documentos que não foram apresentados. Ou seja, coloquei lá uma certidão negativa, uma certidão positiva, ou então não coloquei a certidão, quando eu for recorrer eu não posso chegar com uma nova certidão negativa. Eu posso questionar a inabilitação, mas dentro daquele documento. Eu não posso apresentar um novo, com data posterior, com uma outra identificação, dizendo, agora eu estou negativo. Posso fazer? Não posso. Show? Caminhamos aí? Fechamos a fase da habilitação. Escreve julgamento e classificação das propostas. Escreve julgamento e classificação das propostas. Escreve julgamento e classificação das propostas. Galera,
Olha o que tem de interessante para a gente aqui no julgamento e classificação das propostas de observação de informação. Absolutamente nada do que a gente já não tenha estudado. É dizer que a fase de julgamento e classificação das propostas ela é exatamente igual à fase de habilitação. A única diferença é que aqui termina a atuação da comissão, beleza? Aqui termina a atuação da comissão e como último ato da comissão, ela vai classificar numa ordem hierárquica as propostas. Dizer que dentro do critério examinado do que foi apresentado, qual é o primeiro colocado e qual é o último. Ela não pode pegar o primeiro e excluir todas as outras propostas. Essa comissão é obrigada a escalonar. A vencedora foi essa e aí vai seguindo até a final. Até porque se no momento de uma possível contratação exista a ausência da primeira, a administração pública possa convocar a segunda e assim sucessivamente. Entendendo que aqui existem algumas regrinhas que a gente já estudou, como a questão de produto manufaturado com proposta acima de 25% das demais. A gente falou isso na primeira aula. Aqui nesse julgamento e classificação das propostas, se o meu trabalho é um produto manufaturado, tá? A minha proposta pode ser até 25% maior, que por aquela finalidade da promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a administração pública pode identificar e escolher a sua atividade como vencedora. Show? Ainda mais se você estiver investindo em nova tecnologia, ou seja, a nova tecnologia que foi criada por você é mais cara hoje, mas amanhã ela pode favorecer a todo o segmento. Então, sua proposta pode ser vencedora? Sim. Lembrando para as microempresas, empresas de pequeno porte, aquele percentual de 10% na proposta e se for no pregão, 5%. Como a gente já falou disso na outra aula, não preciso, beleza? Então, o que tem de diferente que a gente vai colocar no julgamento e classificação das propostas? É finalizada a atuação da comissão, classificando todas as propostas e enviando o procedimento à autoridade competente. Que irá homologar ou não a licitação. O que quer dizer, aqui para mim, o que quer dizer o término da comissão, ou seja, o término da atividade da comissão, classificando a galera e jogando o procedimento licitatório para a autoridade competente. Aqui, quem manifesta, ou seja, quem realiza a motivação de contratar é a autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Normalmente o quê? O cara que exerce o cargo comissionado ou de função de confiança, que tem responsabilidade e atribuição sobre aquele órgão, sobre aquela entidade. Vou dar um exemplo. Secretário de Segurança Pública, presidente, tá? Normalmente, se vai realizar algum tipo de contratação, é ele que tem que identificar e motivar. Existe a necessidade. O que vai acontecer? A comissão acabou de realizar essa atribuição e ela vai jogar esse procedimento para a autoridade responsável que manifestou interesse de contratar para que ele analise o quê? Se existe alguma ilegalidade que haja necessidade de anulação dessa licitação,
Se aconteceu alguma coisa que não é mais oportuna, ou seja, não é mais necessário aquele procedimento, aquela contratação, essa licitação for revogada, ou de fato ele entenda que está ok e ele homologa. A homologação é o ato da autoridade competente em dizer o procedimento licitatório, o certame licitatório foi ok. Ele está de acordo com o que a lei determinou. O próximo passo é contratar. Não esquecendo que existe o que a gente chama de adjudicação. Adjudicação é contratar? Não, em nenhum momento a adjudicação é contratar. A adjudicação é o ato de vinculação da administração pública, que caso ela contrate com o vencedor. E o ato de vinculação, ou seja, de vinculação, o ato que o participante que tenha realizado, passado por essas etapas e tenha sido escolhido como vencedor, deva contratar com a administração. Dever esse e obrigatoriedade essa que permanece somente pelo prazo de 60 dias. De quando? Improrrogáveis. De quando? Da entrega das propostas. Então vamos lá, vamos recapitular. A habilitação, vou verificar se a galera está ok, se tem aptidão para contratar. Julgamento e classificação, vou escalonar qual é a proposta vencedora e a última. Acabou aí o ato da comissão, pega o procedimento, joga para a autoridade competente. Jogou, a autoridade competente vai analisar o procedimento. Verificou que existe uma ilegalidade que tenha por necessidade e obrigatoriedade de anular. Se não tiver, ela pode fazer o que a gente aprendeu em ato administrativo, convalidar, converter. Um ato de conversão, eu não sei se o Alexandre falou, conversão é a possibilidade de você utilizar algo que seria errado se você continuasse para uma outra coisa. Não entendi nada, professor. Exemplo, vamos dizer que a administração pública queira alienar um bem de 1.500.000 e a gente esteja na regra doutrinária. Show? Minto, vou mudar. Vamos dizer que a administração pública queira alienar o bem, tá? Quer alienar o bem. E aí ela começou a fazer um bem de 1 milhão e pouco. Só que ela começou a fazer leilão. E aí vamos dizer que essa doutrina, essa jurisprudência obriga de fato que fosse concorrência. Só que ela já cumpriu quase todas as etapas. Só que ainda não concretizou. Só se tornaria ilegal se de fato houvesse o quê? A comunicação, se de fato tivesse finalizado o certame licitatório. Aí chegou aqui na fase de homologação, a autoridade olhou e falou, pô, a gente não pode fazer leilão, apesar de ser alienação, deveria ser concorrência. Eu posso aproveitar alguma coisa? Posso. Aí o que eu pego? Pego tudo que eu fiz que eu posso aproveitar e converto aquele procedimento licitatório em concorrência. Pode acontecer? Pode, não tem problema. É aqui que ele vai analisar isso. Vamos dizer que tenha acontecido um erro desse. Aí a autoridade competente fala, pô, se a gente continuar realizando essa licitação vai dar ruim, porque ela vai se transformar em ilegal. Aí ele fala, pô, para não ter esse prejuízo todo, porque a galera foi habilitada, então os requisitos de habilitação e julgamento não são ilegais. O que está ilegal é, de fato, a nomenclatura do certame. O que a gente faz? A gente converte essa licitação em outra para que não haja prejuízo para a administração pública. Homologar é revisar, ou seja, é uma revisão realizada pela autoridade competente em dizer, existe legalidade? Sim ou não? Eu, de fato, vou contratar? Posso desistir? Posso. Ou está ok? Vou confirmar que está ok. Show de bola? Vamos anotar? Professor, uma dúvida aí antes de anotar. Esse julgamento de classificação é o menor preço até 10%, pra, né? No caso de pregão é 15%, não é isso? E se for empresa pública, empresa de pequeno porte e microempresa, tem alguma mudança para isso também? É 15% ou 10%? É esse. Até 10%? Até 10%. Não tem nenhuma vantagem, não? É essa a vantagem. Qual? 10%. Aqui, ó. Vantagem. Não é vantagem? Pô, A vantagem seria igual o pregão.
Eu quero uma proposta menor preço. Eu estou falando aqui de 100 mil. Aí você oferece uma proposta de 110 mil, você sendo uma microempresa, eu digo que isso aqui é empate. Aí no caso, segundo lugar. Né? Não. Empate é empate. Aí depois tem que fazer de novo. Verificar e critério de desempate, que a gente estudou. Bens produzidos no país, bens produzidos por empresa. Isso aqui para microempresa, empresa de pequeno porte é empate. Seria 10%. Diferença na modalidade de pregão, que seriam 5%. Essa é a vantagem. Assim você não enxerga muito. Agora tenta identificar talvez 10% numa margem de 1 milhão. Entendeu? Faz diferença? Faz. Tá? Assim é pequeno, assim talvez você não veja tanto, mas se você botar milhões e botar mais 1000, você consegue ver uma diferença. Preste atenção. O que eu ia falar? Homologação, né? E editar. Vamos nós. Eu falei alguma coisa? Não. Só quando você tinha dito, só que eu tinha notado, mas tive incompleto. Para a equipe da prova, você estava dizendo que as fases são habilitação, julgamento, homologação e adjudicação, né? Isso. Habilitação digital, não. Para fins de prova, não. Tá? Para fins de prova, para a gente ter um gabarito. A gente sabe que tem fases e subfases dentro, mas para fim de prova a gente vai com essa regra. Homologação é o ato realizado por autoridade competente em que se analisa se houve algum vício de legalidade, abre parênteses, anulação, fecha parênteses, vírgula, se permanece o desejo de continuar o procedimento, abre parênteses, revogação, e de liberação para que se possa contratar. Foi? Pula a linha, escreve adjudicação. Revogação, desculpa. A autoridade competente que faz, né? Isso. Tanto a homologação quanto a adjudicação é a mesma? É a mesma. Ali já acabou a comissão, quem faz a autoridade competente. Na verdade, a adjudicação é como, desculpa até falar, é como se fosse um estado de espírito. Porque de fato não tem ato nenhum praticado na adjudicação. Na verdade, é a permanência de um efeito. Eu falei que a licitação está ok. Eu não anulei, não revoquei, dei ok. Quando eu dei ok, eu falei o seguinte, agora está pronto para contratar. A adjudicação é o estado que permanece, ou seja, é a ligação que fica entre a administração pública e esse vencedor, esse participante da licitação. É dizer que a adjudicação é a obrigação que vai nascer a partir da homologação, em que, se a administração for contratar, ela é obrigada a contratar com o vencedor. Em que termina-se o prazo de obrigação desse vencedor, tá? Desse vencedor de contratar, contados a partir da entrega. Entendendo que após esse prazo, pelo fato do cara não ser obrigado, ele opta em contratar ou não.
Show de bola? Aí tá, eu não sou obrigado a mais contratar. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a licitação seja para contratação de papel higiênico. Tá? Sai muito? Sim. Sai ou sai? Sai. E aí eu forneço. Aí eu separei um lote para poder entregar à administração pública, eu fui vencedor. Passou lá os 60 dias. Sou obrigado a entregar alguma coisa para a administração pública? Não, passa a ser discricionário. Vamos dizer que eu me recuso a entregar. Vou sofrer alguma penalidade? Vou ou não? Vou ou não? Não, obrigado. Obrigado pela resposta. Só que a administração pública tem que contratar? Tem. Ela vai chamar quem? O segundo vencedor. Mas esse segundo vencedor ela vai chamar de acordo com a proposta que esse segundo ofereceu ou de acordo com a proposta do vencedor? De acordo com a proposta do vencedor. Vamos lá. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Primeiro colocado, vamos dizer que ele ficou de apresentar uma tonelada de papel higiênico no valor de R$3.000 para a administração pública. Show? O segundo ficou em 3.500, também a mesma quantidade que foi pedida no edital. E o quarto, R$4.000. O primeiro colocado, ele ia entregar, mas em virtude da demanda dele, pelo fato de ter demorado mais de 60 dias a contar da entrega, ele forneceu o papel higiênico para uma outra galera. E aí, quando a administração pública chamou para contratar, ele falou, pô, agora não dá. O que ela fez? Automaticamente, ela chama o segundo. Só que ela chama o segundo nesse valor ou nesse? Ela chama o segundo nas especificações do primeiro, entendendo que o segundo em nenhum momento é obrigado a contratar. Ele contrata se ele quiser. Ao segundo, terceiro, quarto, a todos que sucedam o primeiro colocado, é opcional, ou seja, é discricionário a contratação ou não. A única vinculação ou obrigatoriedade de contratação é feita ao primeiro colocado, ou seja, ao vencedor, quando a gente fala do prazo de 60 dias. E caso este, dentro desse prazo, não entregue, ou seja, não cumpra as condições estabelecidas no edital, esse sim poderá sofrer punição. Show de bola? Show? Vamos anotar isso tudo? Duas até, se eu souber. Na parte da homologação, se a administração resolve revogar a licitação, ela tem que indenizar o pessoal que participou da licitação? Excelente pergunta. Tá? Quem acha que deve revogar e quem acha que não deve revogar? Não, indenizar. Desculpa, indenizar ou não indenizar na revogação? Eu acho que deve, porque a pessoa gastou um dinheiro na anulação. Não, na revogação. No caso da anulação, acho que não indeniza. Tem ilegalidade no ato. Depende de onde vier a ilegalidade. Não, mas pera aí, revogação ou ilegalidade? Depende de quem é a responsabilidade. Tem autotutela. A autotutela, ela trata tanto da ilegalidade como da revogação. Eu acho que tem que indenizar pelo custo, porque a empresa teve. Então, a melhor resposta da nossa amiga, depende. Depende de onde vier. Não é nem de onde vier o problema. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que nesse certame a gente já estudou isso, só que aí é aquela questão da gente raciocinar a informação que a gente tem. Se eu abro um certame e como pré-requisito para você participar eu peço garantia, eu paguei alguma coisa? Não. Paguei ou paguei? Paguei. Eu vou perder essa garantia ou essa garantia tem que voltar reajustada? Tem que voltar reajustada. Então seria uma possibilidade de revogação no qual eu vou sofrer uma indenização pelo valor. Além de eu restituir esse valor da garantia, eu tenho que restituir esse valor com o quê? Com reajuste. A licitação, aí uma outra pergunta. A licitação é garantia que a administração pública vai contratar ou é um procedimento por conta e risco do particular, entendendo que ela contrata se ela quiser? Então, participar de uma licitação é um procedimento no qual aquele que tenha por interesse participar, ele participa por sua conta e risco. Ou seja, ele que quer contratar com a administração pública, ela não fez nada, ela simplesmente disse, quem quer contratar comigo,
venha. Entendendo que se dentro dessa precificação, ou seja, desse trâmite de critério de edital, haja um valor direcionado à administração pública, aí eu entendo sim que a revogação deva ser indenizada. A regra para fins de prova é que o ato de revogar não gera indenização, a não ser que essa revogação traga prejuízo a esse participante pelo ato de revogação. Prejuízo, eu digo, exemplo, garantia. Show? A mesma coisa um ato ilegal. Show? Então, quer botar essa observação? Mas a pergunta foi excelente. O ato... Tira a adjudicação para a gente poder gostar. Quem é leak paper, leak paper. Tira. Tá. Já desistiram aqui do leak paper. O ato de revogação, quem não entendeu? Eu perdi a folha. Então vamos achar a folha. Isso é positivo pra gente. Ô professor, naquela adjudicação ali, o cara não aceita, está dentro dos 60 dias, ele não aceita. A pena que ele tem é aquela garantia de proposta, né? Não necessariamente. Que tem que pagar. Por exemplo, no pregão ele pode ficar 5 anos inabilitado no SICAF sem contratar. Um exemplo. No pregão não tem garantia de proposta, é óbvio. Pode ter penalidade de multa, aí depende. Tá? Não tem nada a ferro e fogo. Vamos nós. Paraná. O ato de revogação por si só não gera o dever da administração de indenizar. Pois deverá se analisar se este ato gerou ou não prejuízo. Vou dar um exemplo. Vamos dizer como pré-requisito de uma contratação, seja uma contratação de obra. E aí, como pré-requisito para essa contratação, eu diga que tenha que ter determinado maquinário, né? Obrigando determinado maquinário. E aí, entendendo que esse maquinário é internacional, ou seja, ninguém vai ter. E aí, então, eu obrigo os participantes a celebrarem contratos, já garantindo que tem a questão do fornecimento do equipamento. E aí eu chego lá e simplesmente depois falo, pô, não tem necessidade. Se esse contrato celebrado em algum momento trouxer prejuízo pela não contratação, ou seja, não foi porque ele não venceu a licitação, foi porque essa licitação não existiu, e ser comprovado que houve de fato um dano em virtude dessa revogação, pode ser sim que você possa ter direito à indenização. Eu não falei que você vai ter indenização, é direito de ter uma indenização. Isso é uma questão muito tênue, porque o que é prejuízo ou não é muito subjetivo. Para fins de prova, se ele for perguntar, eu já vi mais em questões subjetivas, mas para fins de prova, eu acredito que ele não vai perguntar dessa forma. O que ele pode perguntar é de forma objetiva. A revogação da licitação traz o dever da administração pública indenizar? Não. Você tem que analisar caso a caso. Show de bola? A adjudicação para a gente fechar. A conversão entra aí, que você tinha dito? Você pode ter conversão nesse ato. Ato administrativo. Mas acho difícil que pergunte uma conversão nessa fase de homologação. Acho mais fácil que pergunte sobre ato administrativo e dê um exemplo de licitações para dizer a conversão ou não. Entendeu? Poderia começar tomada de preço, mas identificar que deveria utilizar a concorrência e aí aplicar. Isso é ato de conversão? Aí você vai dizer que sim. Adjudicação. Adjudicação.
Não consigo sair da dedicação. Ele torna vinculada a contratação pela administração ao vencedor, caso isso ocorra. Porém, o participante só terá obrigatoriedade em contratar com a administração no período de 60 dias, a contar 60 dias a contar da entrega das propostas. Ponto continuativo. Caso se recuse dentro desse prazo a cumprir com a contratação, sofrerá as penalidades previstas no edital. Previstas no edital. Mas, decorrido o prazo, ficará a seu critério contratar com a administração. Foi? Observação para a gente fechar isso e começar o trâmite de finalização, apesar de não tão finalizadas as licitações. Pelo que eu vi, a gente vai até 4 horas falando de licitações. E sem falar de crimes de licitação. Mas é gostoso. Mas tá vendo? 8 horas de licitação. Coisa boa. Sendo que a gente teve uma primeira aula ainda. Observação. Mas a gente está bem detalhado, está bem legal. Observação. Caso não haja possibilidade de contratação com o vencedor, a administração poderá chamar o segundo colocado e assim sucessivamente
os demais participantes para que haja a contratação, de acordo com os critérios estabelecidos na proposta vencedora. Todo mundo foi? Todo mundo foi? Show de bola. Fechamos a primeira etapa, escreve tomada de preços. Brincadeira, mas vai ser curtinho, tá? Tomada de preços. É que, pô, imagina, estudo de concorrência, a gente fechou. Galera, olha que coisa boa. A gente estudou concorrência, entendendo que a concorrência é a mais ampla. É o maior procedimento licitatório. Então, o que a gente vai fazer para as demais? Só anotar o que é peculiar. Só anotar o que é peculiar. E o que é legal na tomada de preços? A tomada de preços ela é quase que igual à concorrência. O que define como primeiro ponto a diferença é a definição no valor. A gente viu que para a concorrência, para obra e serviço de engenharia, e aprendeu até 1.500.000. E para outros serviços não com engenharia, até 650 mil. Isso já está anotado. Beleza. Qual é a diferença em si entre concorrência e tomada de preços? É que na tomada de preços, a regra é que só podem participar as pessoas cadastradas. Ou aquele que se cadastre até 3 dias antes do quê? Do recebimento das propostas. Então, o que a gente já aprendeu? Que nas fases de licitação da tomada de preço, não tem habilitação.